Olá pessoal, tô aqui mais uma vez falando do aplicativo Comprigados, um aplicativo de marketplace que traz cotações, preços, enfim, uma infinidade de oportunidades na palma da sua mão. O QR Code para você baixar tá aqui, é o Comprigados, para você estar mais perto do agronegócio. Alô amigos do agronegócio, tá no ar mais um Agro 360 para você, estamos aqui no Canal Rural, canal do Criador, em todas as plataformas de áudio, em mais um programa especial. Hoje eu converso com Cadu Camargo, o cara é um fenômeno no polo, é um esporte realmente emocionante, que eu preciso ir lá te assistir de perto, viu, cara? Vamos combinar. Mas agora o interessante é o seguinte, o polo tá dentro da sua veia desde pequeno, pelo que ele já me contou nos bastidores, vai contar a história aqui, mas ele migrou também pros 3 tambores, mas essa história, vamos ver o que vai rolar aqui. Cadu, primeiro boné do Agro 360 para você, a nossa lembrança muito aqui obrigado. do programa, aos participantes. Cara, um esporte realmente reverente, maravilhoso, e você conhece ele desde criança, né? De fato. Não, o polo ele tá inserido na minha vida de toda a minha família, da família da minha esposa, então é um negócio que eu vivo desde pequeno. Então vivo desde acompanhar os meus pais jogando, depois eu iniciando no esporte, eles me apoiando, fiz grandes amigos, acabei convivendo, né, com toda essa família do polo, que se acaba se tornando os melhores amigos, família e tudo mais. Então é um negócio que eu gosto bastante, convivi bastante tempo desde... Agora, você me apontou uma curiosidade. Você falou, meus pais, sua mãe joga polo, sei lá? Bom ponto. A minha mãe foi pioneira no esporte, né? Um esporte majoritariamente masculino, né? Mas ela, lá no passado, quando não existia nenhuma mulher no Brasil jogando, ela se aventurou aí em começar a jogar, né? O meu pai sempre jogou, né? Já jogava, e os irmãos dela, meus tios também. E ela se aventurou, meu avô criador, tinha toda a estrutura lá na fazenda, campo de polo. Isso aí deve ter sido quando, mais ou menos? Década de quê? 70, 80? Olha, sei lá? Eu nasci em 88, eu não me lembro se minha mãe já jogava, acho que minha mãe já jogava sim, foi na década de 80. E ela já te contou como é que foi a aceitação disso aí, de repente, no meio de um esporte 100% dominado pelos homens? Ela já me contou algumas histórias que é natural, assim, que pela família que ela veio, pelas amizades do meu pai, as amizades dela também, a gente tá num ciclo ali, num meio que todo mundo é amigo, todo mundo se gosta muito, mas você também, quando entra no campo, o esporte ali é um adversário, né? E muitas vezes, minha mãe relatando jogadas que o homem não gostava de perder da mulher. Então, às vezes você tem aquele momento de querer, de alguma forma, se impor, né? O homem se impor, mas ela sempre foi muito, como diria por aí, sacudida, né? Nascida em Barretos, criada na fazenda, então às vezes ela é mais sacudida que alguns, que alguns homens, né? Agora, o fundamento é o básico, é fazer o gol, né? Fazer o gol. Certo. Quantos jogadores de cada lado? São 4 contra 4, e é um jogo que acontece em 6 tempos de 6 minutos e meio a 7 minutos, né? E o que a gente costuma dizer é que pelo fato de você sempre parar no apito, cada tempo, na verdade, acaba demorando 12, 10, 15 minutos, dependendo dos acontecimentos ali. Então um jogo vai durar ao redor de 1h20, 1h30, mais ou menos. De jogo ali? De jogo. Troca de cavalo? O tempo inteiro. Hoje, se você... Eu imaginei a troca em tipo 2 cavalos numa... Hoje, se você considerar um polo de alto nível, é difícil um jogador ter menos de 7, 8 cavalos por jogo. Né? Por jogo? Por jogo. Porque o que a gente costuma dizer é que o tempo são ao redor de 7 minutos. Mas é igual no UFC. Fica lá brigando, lá rolando durante 5, 6, 7 minutos. É um negócio muito cansativo. O campo de polo são 4 vezes um de futebol. É muito grande a extensão do campo. E os cavalos não param de correr. É um jogo muito dinâmico. Você não tem parada. Praticamente o tempo todo em velocidade. Quanto mais você sobe o nível, mais rápido é o jogo, né? Ele é dinâmico. Então, o polo antigo usava-se um animal por tempo, só que o que acontecia no final do tempo, os animais já estavam já mais cansados, né? Então, você diminuía muito o nível do jogo. O nível do jogo, de repente... É igual você tá com um carro que poderia correr a 100, tá correndo a 80, né? E aí o polo moderno introduziu as trocas de meio de tempo. Então, quando você tem uma falta, uma parada do jogo,
enquanto está sendo discutida a falta ou arrumando a bola, você corre na lateral do campo, já tem um cavalo pronto, você vai lá, troca, e na metade do tempo você tá com um cavalo fresco, né? Entendi. Então é uma forma de você, o tempo todo tá, né, com toda a energia possível do cavalo. E isso evoluiu muito o polo. E com essas trocas, acaba que você pode até usar 6 cavalos, seriam 3 duplas. Mas normalmente tem vários cavalos que só jogam meio tempo, então acaba que 7, 8 cavalos, acontece quase sempre no polo mais de alto handicap. Agora, o pouco que eu conheço, eu vi muito pouco de polo, mas tem muito acidente? Eu tenho medo de bater um taco no outro ali, acertar na orelha do companheiro, que eu vou te falar, viu? Não, o polo, quanto mais eu vejo alguns outros esportes, principalmente os equestres, eu vejo que talvez seja o esporte equestre mais perigoso que tenha, pela velocidade, pelo fato do taco existir, né? Que o taco, em alguma jogada, ele pode sobrar batendo ou no cavalo do adversário, no seu cavalo, ou no adversário. E você tem uma bola de gesso e plástico que ela tá transitando, voando para cima e para baixo. Né? Igual um jogador de futebol pode tomar uma bolada no jogo, você pode tomar uma bolada no polo. Só que você não tá tomando uma bolada de um negócio de couro ali, que tem um ar dentro, mais macio. Você tá tomando uma bolada de gesso e plástico. Então é uma pedra. Então pega no cotovelo, pega nas costas, pega... Então é um esporte de velocidade muito, muito alta, muita curva, é um jogo de contato. Se você pensar o hóquei no gelo, é um esporte de contato. O futebol, para o zagueiro ganhar a jogada do atacante, é uma jogada de contato. Você tromba. E a mesma coisa acontece no polo. Então, só que em alta velocidade. Só que em alta velocidade. E às vezes, não você às vezes erra sem a intenção de errar, mas a regra é, se você vai ter o contato de um cavalo com o outro, que ele aconteça na mesma velocidade, paleta com paleta. Né? Que eles estejam alinhados. Você não pode pegar nem muito atrás, nem muito na frente. Então, mas às vezes acontece. Às vezes você erra a mão da velocidade ali, e aí acontece algumas trombadas, caem, o cavalo cai, acontece. Né? É um jogo... Qual é a raça que é a mais utilizada, que é o primordial de raça para usar no polo? A base do cavalo de polo é o puro sangue inglês. É o puro sangue inglês de corrida. Né? O de corrida, a mesma linhagem da corrida. Mesma linhagem da corrida, mas o que acontece no polo é o que aconteceu dentro do quarto de milha, por exemplo. Quarto de milha você tem lá 20 e tantas modalidades e você tem uma mesma raça, né? Só que tem um cavalo que tem o call sense, um cavalo que vai mexer com boi, um cavalo que vai parar, outro cavalo que vai virar, outro cavalo que vai correr. Então cada um tem uma aptidão, uma altura, uma conformação física. Dentro da raça divide a linhagem, né? Dentro da raça divide a linhagem. E no polo aconteceu a mesma coisa. O puro sangue foi sendo acessado no puro sangue inglês e foi sendo testado ao longo da vida da história do esporte o que funcionava melhor, quais são as linhagens, quais são as conformações físicas e etc. E aí você criou ali um animal de polo. Isso é a história um pouco de todo lugar do mundo, conduziu dessa forma, mas o argentino, o polo, o país mais importante do polo é a Argentina, sem dúvida nenhuma. Acho que não dá nem para fazer um paralelo. Acho que é mais do que os Estados Unidos pro basquete. Verdade. Acho que a Argentina é primeiro, segundo, terceiro, quarto. Você não disputa com a Argentina, você compra a Argentina. Compra no sentido de investe em linhagem da Argentina, em material, em jogadores, em ideias, porque eles estão muito à frente da gente. E eles, por estarem à frente, já criaram lá uma associação, né, dos criadores de cavalo de polo, muito antigamente, né? É uma situação de algumas décadas, né? E foram catalogando todos esses animais que tiveram aptidão, que performaram no polo, que se apresentaram como possíveis boas matrizes e de fato ela se transformou em matriz depois e comprovada. Foram catalogando e criaram uma raça que chama raça polo argentino. Nada mais é que uma raça de polo. Ele é o puro sangue inglês? Ele é... Ou tem alguma mistura nele? Olha, a gente... Se você perguntar isso ao pé da letra, a gente vai falar que é um puro sangue inglês. Mas eu acredito que na base disso, assim como na base do quarto de milha de tambor, você vai ter lá o puro sangue inglês. Sim. Em algum momento, na base do puro sangue inglês de polo, podem ter outras linhagens. Pode ter alguma coisa lá atrás. Por exemplo, um quarto de milha de velocidade. Mas a base disso é o puro sangue inglês. Na morfologia, entre o que você quer no cavalo para corrida e pro polo, é a mesma coisa? Cavalo grande, perna alta ou não?
Não. Então, assim, o que é o cavalo? Se você, em conformação, esquece temperamento e entre outros, mas a conformação, o cavalo que mais se aproxima do que tem aptidão ao polo é o cavalo de 1.000 metros, que a gente fala, que é o cavalo de cancha reta, é o cavalo de tiro curto. Seria parecido com o cavalo, o quarto de milha. É aquele tiro curto, é aquele cavalo um pouco mais baixo, um pouco mais encorpado, né? Uma base maior, mais perto do chão, que é o que te dá todo aquele conforto de você estar próximo da bola, né? O cavalo de distâncias mais longas no jockey, ele é um cavalo mais galgo, assim, né? A gente fala, é mais alto, como você falou, perna longa, tal. Principalmente os fundistas, que eles falam, né? Que são os cavalos de 3.000 metros, sei lá quantos mil metros, que de fato são animais enormes, né? E não tem aptidão para virar, parar e tá próximo da bola, como é o cavalo de 1.000 metros. Né? Aqui no Brasil existe alguma regulamentação de raça para competir ou não? É usado só porque é o mais apropriado? Não, no polo no mundo não existe uma regra de raça. Você pode usar qualquer animal. Vamos fazer uma analogia aqui, você poderia ter estamos usando aqui o quarto de milha como exemplo, mas poderia ter um quarto de milha puro jogando o melhor torneio de polo do mundo. Sem problema algum. Sem problema algum. Não existe exigência de registro, de nada? Não existe, mas o que foi acontecendo com a evolução da Associação Argentina você tem um valor muito grande por aquele animal que é registrado na associação, tem a marca da associação. Aí é o valor agregado. É um valor agregado. Mas não existe uma regulamentação aqui, tem que ser só isso. Não, né? não. Você pode pegar qualquer cavalo e jogar polo. E como é que é o nível dos nossos jogadores de polo aqui no Brasil? Se for comparar no mundo? Olha, eu entendo o Brasil como um dos principais celeiros de bons jogadores no mundo, tá? Como eu disse, a Argentina, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Mas tem brasileiro jogando lá? Tem brasileiro jogando lá e tem brasileiro fazendo bonito lá. Né? A gente tem 2, 3 brasileiros aqui que realmente são muito competitivos. Falo o nome deles aqui, tem o Pedrinho Zacarias, o Rodrigo Andrade, né? O Rodrigo Andrade foi mais pioneiro, né? Acabou indo até mais longe, jogou final de Palermo, jogou com os principais times do mundo, que é o La Dolfina, lá do Cambiasso, o Elertina, que é da família Pieres, e a gente tem o Pedrinho também, que é um dos craques. Se você colocar caras como esse, a gente pode considerar que no auge de cada um deles, eles estavam entre os 30 melhores jogadores do mundo, 35 melhores jogadores do mundo, né? Então, mas olhando como nível de esporte, o polo brasileiro, depois da Argentina, que não é comparável, você vai ter Brasil, Estados Unidos, Inglaterra, Espanha, você vai ter alguma coisa do México, você vai ter outros países, o próprio Uruguai, né? Tem jogadores. Hoje, um dos melhores jogadores, um dos mais vencedores do melhor torneio de polo do mundo que acontece na Argentina é o Uruguai, por exemplo, que joga com o Cambiasso. Mas eu poderia dizer que o Brasil está entre os top 3 depois da Argentina em nível de jogadores. Que bacana. É interessante você ver, né? O brasileiro qualquer lugar que vai, qualquer esporte que vai, o cara se vira. Se vira. Né? Se vira, é verdade. O polo brasileiro é um polo que a gente chama muito de um polo social, um polo, entre aspas, amador, não amador de falta de qualidade, amador por você não receber para jogar. Né? Quando você é profissional, você recebe para jogar. Quando você é amador, você pode ser melhor que o profissional, em alguns casos, mas você faz isso como lazer, como esporte, não tem obrigação, não é o principal negócio. Né? E o polo brasileiro, majoritariamente, é um polo amador. São jogadores de alto nível, mas que fazem isso por lazer. Né? Certo. Então, é muito interessante porque isso conflita um pouco do que é o mundo, né? Porque o polo é um esporte de um investimento alto, né? Então você vai lá nos Estados Unidos, nos principais torneios, você vai na Inglaterra, na Espanha, nos principais torneios, tem lá 3 jogadores de alto handicap, profissionais, e normalmente o que a gente chama de patrão, que é o cara que normalmente é um handicap mais baixo, que tem uma condição financeira para montar aquela estrutura daquele time. Seria o polo, ele é um esporte de handicap. Então, vamos pensar que o Messi, o Cristiano Ronaldo e o Neymar são 10 de handicap, que é o máximo. Certo. E vamos pensar um quarto cara que é 10 também. São 4 jogadores, você tem um time de 40 de handicap, certo? Uhum. Só que, se você olhar,
O único torneio de 40 de handicap no mundo é a Tríplice Coroa da Argentina. Porque não tem jogador de 40 de handicap. Só tem na Argentina 8 caras. Aí tem vários caras de 9, vários caras de 8. Então um torneio que vai até 40 tem um time de 40, um de 39, alguns de 36, outro de 34. Entendi. E quando você vai pro polo do mundo, o que é o alto handicap na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Brasil? É um polo de 20, 22 gols, 20, 22 de handicap. Então você vai ter 3 caras que vão completar isso e um cara de 0, um cara de 1, um cara de algum handicap mais modesto ali, aonde você vai ser o provedor do time, né? Ele contrata, ele que organiza a estrutura. E quando você vem para o Brasil, o patrão aqui é um cara de um handicap bom, né? É um cara que vai jogar no mesmo nível do profissional. Então é muito interessante que é um polo de nível forte, né? Nós temos nível handicap 10 no Brasil, competidores desse alto nível? No Brasil a gente tem handicap 10, os dois exemplos que eu dei, falou. Rodrigo e Pedrinho, e Pedrinho Zacarias. O que muda um pouco, Rafa, o que acontece é que o 10 no Brasil é 9 na Argentina. O 9 no Brasil é 8 na Argentina. Então, mas quem que dá o handicap? É uma comissão. Uma comissão. Isso. Hoje, mundial ou nacional? Nacional. Então, quem que vai dar o handicap no Brasil? São membros do Helvécia Polo Clube, são membros do clube de Orlândia, do clube de Colina, do clube de Franca, aonde tem os clubes regionalizados, você tem alguma coisa no Rio, alguma coisa no Sul, e esses são membros votantes, e aí é um pouco são pessoas que vivem o dia a dia do polo e vão dizer o seguinte: olha, eu acompanho muitos rodeios aqui, eu acho que esse cara aqui tá montando 10. Aí você, 10, ele é 10. Ah, não, eu acho que ele era 10, mas esse ano acho que ele caiu um pouco de nível, ele é 9. Então, é uma tomada de decisão em conjunto, são membros votantes, Entendi. E aí aquilo ali vale pro ano calendário. Porque um cara seguinte. da minha região, ele pode ser um cara 8 pra mim, mas ele, comparado com o da sua região, ele pode ser um cara 6, 7. Pode ou ser. até 9. Isso. Né? E aí ele vai jogar torneios e vai aparecer aquele handicap, né? É uma coisa meio subjetiva, não é que ele tem que marcar X gols ou tem que fazer X metas para ter um determinado handicap. É uma coisa meio subjetiva. Tem uma subjetividade aí de avaliação de... Você vai comparar, o Rafael tem 10, aí o outro tem 8. Ah, o Cadu, ele não é nem... Ele é melhor que aquele cara, mas ele é pior que o Rafael. E ele é 9. Então é uma coisa meio assim ele é comparativo, entendeu? Entendi. Você olha os outros jogadores e tem uma ideia de handicapar o cara. O que é o treinamento do cavalo? O que eu quero de um cavalo de polo? Olha, Rafa, acho que a principal... O conceito que a gente vai buscar num cavalo de polo é a docilidade, a boca, né? A explosão. Você precisa ter uma rédea igual você tem no laço, por exemplo? Precisa. Você tem que ter a maniabilidade dele ali. O cavalo ideal de polo é um cavalo que é completamente... Ele respeita, ele é submisso à sua rédea, porque é um esporte... Você imagina o futebol. Você tá correndo de cabeça em pé, a bola vai pra esquerda, você vai pra esquerda. A bola vai pra direita, você vai pra direita. Você para. Você rompe, você rompe. Então, é a mesma coisa do polo. Você tá correndo aqui, acelera, de repente o jogo vira. Você tá numa reta final de uma corrida de cavalo ali a 60, 50 por hora, de repente você para no zero, vira e começa a correr pro outro lado. Ou começa a ter que fazer um drible. Então, o cavalo ele tem que respeitar muito a rédea e ser muito dócil. Porque essas paradas, elas são bruscas. A hora de tocar, você toca, você para, você toca, você para. Então, o cavalo tá o tempo todo sendo acionado. Quanto mais tranquilo, quanto mais à vontade ele tiver com esses comandos, e respeitando eles, esse é o cavalo ideal de polo, né? Aí volta naquilo que você estava falando do cavalo do polo argentino. Precisou fazer uma seleção genética para que encontrasse dentro da raça o que adaptasse a isso. Porque você tem o cavalo que corre muito, mas não para. O cavalo da pista de corrida, esse cavalo ele quer abrir o portão dele, quer voar e quer sumir. Voar, mas não para também. E não para também. Na verdade não é que ele não para, ele não foi ensinado a parar. Exatamente. Pode ser que se você levasse ele pro polo, talvez aquele cavalo especificamente parasse, entendeu? Então é um pouco de você, como tudo, é um pouco de tentativa e erro. Você vai selecionando aquilo ali, entendeu? E aí por trás disso existe os treinadores, treinamento, enfim, uma série de situações por trás nos bastidores aí, né? Sim. Acho que o primeiro passo é a doma, né? Como tudo. Não, criação, uma boa criação, manejo e tal. Acho que para você entregar na doma um animal já com um manejo
bem feito, uma boa alimentação, uma boa estrutura física, acho que já é um primeiro passo. Toma. Depois, você vai ter... assim que o cavalo foi domado, o cara que... Normalmente, tá? Você tem casos que a pessoa doma e já faz... E faz a iniciação no polo. Porque pensa o seguinte, eu domei o cavalo, ele aceitou minha sela e minha rédea. Me aceitou meus comandos, eu consigo galopar, trotar, virar. Legal. Qual que é o próximo passo? Ele aceitar o taco. Você imagina o seguinte, é um pouco também da corda no laço. No laço, né? O que esse negócio aqui que tá passando perto de mim, o cavalo assusta, né? Então você vai aos poucos, rodando o taco, vai mostrando pra ele. Outra coisa que o cavalo assusta. O que esse negocinho branco aqui rolando na minha frente? É uma bola, né? E ele também tem que aprender que aquilo ali não vai fazer mal pra ele, aquilo ali faz parte. Próximo passo, você entender o jogo. Porque você imagina o seguinte, você é um cavalo, você tá galopando ali, de repente o jogo vira contra você. Porque não tem uma disputa de bola no futebol, que todo mundo vai no mesmo lado da bola. O cavalo se assusta, né? Ele de repente se vê numa situação que tem um monte de cavalo vindo pra cima dele. Ele tem que estar relaxado com isso. Muitas vezes você tem jogada onde você disputa a bola de frente um com o outro, né? Lógico, sem trombar, mas você tem uma disputa onde você tem que ir, o outro cavalo vai passar aqui e você vai passar do lado. Então tudo isso você vai introduzindo o esporte ao animal. Até que em algum ponto ele tá mais pronto, você começa a jogar e você começa, o que a gente fala que é acelerar um pouco mais, apertar um pouco mais para de fato jogar os torneios, né? Qual a idade que um cavalo entra para um jogo, mais ou menos? Olha, hoje no polo as pessoas têm domado os cavalos a partir de pelo menos 3 anos. Um pouco diferente de algumas outras modalidades equestres. Mas 3 para 4 anos. Eu acho que um cavalo vai atingir ali a maturidade para torneio a partir dos 6 anos, assim, pelo menos. É um treinamento bem minucioso, né? É um treinamento um pouco mais longo e tal. E é um esporte onde você tem que confiar, é uma extensão muito grande do seu corpo, né? Em algum momento você tá jogando polo de cabeça levantada e a bola foi pra lá, e a bola foi pra cá, e o animal é uma extensão do seu corpo. Você tem que confiar muito nele, né? Ele não pode assustar, ele não pode ter uma reação ali, porque na verdade você tá em vários momentos para buscar a bola ou para ganhar uma jogada, você tá se colocando em risco. Você tá muito fora da sela, você tá muito para trás, muito para frente, que numa situação normal de equitação você não faria, né? E você tá ali se colocando naquela posição para poder alcançar uma bola ou uma jogada, enfim. Então, você me falou nos bastidores aqui que só se pode jogar com a mão direita. Regra mundial. Somente com a mão direita. Se você sou canhoto, não posso jogar. Eu sou canhoto também. Você é canhoto também? Sou canhoto também e tenho alguns amigos que são canhotos. É assim, Rafael, eu acho que se você hoje começar a jogar polo, você que tem a sua força, seu jeito, né? Você tem uma habilidade maior que sua mão esquerda, você vai ter bastante dificuldade, né? Agora, apesar de você ser canhoto, como eu era quando eu era pequenininho, logo de pequenininho, você pega o taco na esquerda, seu pai vai lá e põe na direita. Você pega na esquerda, não, é com a direita. Então uma hora você fala, tá bom, eu não tenho opção, é isso daqui. E aí você começa a aprender o movimento com a direita. Você só pode tacar... Como é que é o nome certo? Taquear. Você só pode taquear a sua direita ou você pode cruzar e com a direita tacar no lado esquerdo? Pode. Pode. A rédea vai estar sempre aqui na sua esquerda. Normalmente a gente trabalha com 4 rédeas, tá? Então são a rédea normal e mais aquela rédea que a gente chama de rédea indígena, que vem da sela, um freio e vem na sua mão. Então você tá com 4 rédeas passando pelos dedos. O chicote aqui, que é um chicote comprido. Você só fazer assim e ele tocar ali atrás. E você tem o taco aqui. Você vai fazer tanto jogadas com a direita, como você vai fazer jogadas para frente com a esquerda, ou batendo a bola para trás com a esquerda. Assim como você pode fazer uma jogada por debaixo do pescoço, ou você pode fazer uma jogada por trás do rabo do cavalo, né? Você tá na minha frente aqui, a gente tá fazendo uma jogada para atacar para lá. Você virou e saiu correndo, eu posso dar que a gente chama de back. A bola para trás chama back. Eu vou dar um back, que a bola vai passar por trás de mim e vai ali para você, que você já vai estar virando e correndo. Então, você vai usar o taco em todas as dimensões do cavalo, que em torno do cavalo você vai estar passando o taco em algum momento. E o treinamento disso, a sincronia é igual do futebol, né? Cruza pra cá, parece que é bem parecido na questão de treinamento. Eu acho que assim, acho que tem uma dinâmica no polo que não existe goleiro, né?
Primeira coisa. Que a gente brinca que se existe o goleiro, ele ia morrer no primeiro jogo, né? Porque você imagina que você tá fazendo uma jogada de ataque e tem 8 caras correndo muito em sentido daquela jogada. Se você tem um cara parado dentro do gol, a chance daquilo ali virar um boliche é gigante. Então você não tem o goleiro. No polo você vai ter um cara que a gente chama de back, que seria um defesa. Normalmente é o cara que fica mais atrás do jogo. Você tem o número 3, que é um cara mais de armação do jogo. O número 2, que é um cara de armação, mas também um cara de marcação, de ajudar muito o número 3. Ele trabalha muito no meio pro número 3 e pro time, para acontecer as jogadas. Ele defende, ele se coloca na frente de um adversário, não deixando ele passar para que a bola sobre pro 3 fazer uma jogada. Você tem mais ou menos uma dinâmica assim. E você tem o número 1, que é um cara que fica naturalmente sempre um pouco mais para frente, que é o atacante. Né? Agora, o back pode atacar, o número 1 pode defender. Então é uma jogada, é uma coisa que todo mundo faz de tudo. Mas basicamente você tem uma formação dessa forma para que em algum momento o número 1 ataque tem um cara lá atrás. Porque se o número 1 furar ou errar a bola, ou alguém ir lá e parar a jogada dele, vai vir um contra-ataque. Se você já não tem um cara posicionado lá atrás, não dá tempo de voltar. Né? O número 1 não consegue voltar. O número 1 ele passou da jogada, já tá voltando aqui, ele tá virando lá na frente, os caras já estão atacando aqui. Dinâmico pra caramba. Super dinâmico, é muito rápido. É um jogo o tempo todo. E o resultado de um jogo, normalmente, o que vai ser um bom jogo de polo? A partir de 10. 10? 10-8, 14-10, 14-12. Um jogo muito bom, um 16, 18, assim. Mas eu acho que, assim, um jogo até 14, 15 é um jogo de bastante gols, né? Que bacana. Você quer falar seu handicap ou você não quer falar? Não, posso falar. Qual que é o seu? Meu handicap, no meu auge, eu fui 5 de handicap, tá? Quando eu fui 5 de handicap, eu estava ali entre talvez os 25, 30 melhores jogadores do nosso meio aqui no Brasil. Que bacana. E assim, teve aquele momento de você decidir que aquele esporte da sua vida também eu vou ser profissional ou eu vou ser, por exemplo, eu vou trabalhar, vou tocar minha vida, vou tocar minha empresa, como eu faço, né? Então vai chegando um momento que você vai começando a ter menos tempo para treinar, menos tempo para... Então, de fato, se torna um esporte de lazer, né? E aí naturalmente, você para de evoluir. Mas o meu auge ali foi chegar ao redor de 5 de handicap, que é um handicap que a gente fala que é um handicap social. O que é o handicap social? Você joga qualquer tipo de polo, em qualquer lugar, se diverte, pega bem na bola e é competitivo, né? Você não é o profissional, mas você também não é o iniciante. Então, acho que é um handicap bem, como eu disse, social. E tá jogando ainda? Tô jogando. Tô jogando. Tive um curto espaço de tempo agora um pouco mais distante do polo, porque eu acabei me dedicando ao quarto de milha. Quem gosta de cavalo, gosta de cavalo. Então, qualquer lugar, né? Qualquer lugar. Então, eu tive agora um momento onde eu fiquei um pouco mais distante. Esse ano, eu já estava todo me organizando e preparado para jogar os principais torneios. Infelizmente, tive uma lesão no músculo jogando. Acontece, normal, lesão. E tem um período aí de 3 a 4 meses. Já cumpri 1 mês e meio. Mas eu tenho aí mais um pouquinho para estar 100% para voltar. Não só pro polo, mas pro quarto de milha, tambor e outras modalidades. Como é que foi que entrou o quarto de milha, 3 tambores? Conta um pouco dessa história aí. Foi uma história interessante, Rafa. Como eu disse, quem gosta de cavalo, gosta de qualquer esporte, acaba se envolvendo. Mas eu, jogando polo ali frequentemente, e com a minha esposa, né, junto com a minha esposa, ela não joga polo, mas estando com ela, né, já tô com ela de tempo de namoro e casamento e tudo,
18 anos. A família inteira dela joga polo, né? A minha família joga polo. Então vocês se conheceram por causa do polo? Por causa do polo. Lá no ambiente, aquela coisa que eu comentei do ambiente do Elvésio, o clube, as pessoas, você conhece todo mundo de longa data, faz amigos, enfim. E ela sempre gostou de cavalo também. E ela sempre falou pra mim, pô, tenho muito interesse em ter o meu cavalo, em ter o meu esporte, ou de alguma forma criar ali a minha história. Né? Porque apesar dela estar sempre muito próxima, por mim, pela família dela, pela minha família, enfim, ao mesmo tempo era o cavalo do irmão dela, era o cavalo do pai dela, era o cavalo do meu pai. Ela não tinha o dela. Ela não tinha o dela, ela não tinha a estrutura dela, ela não tinha o esporte dela, né? E aí um dia ela falou pra mim que queria conhecer os Três Tambores, né? E numa oportunidade a gente foi conhecer os Três Tambores. Num primeiro momento, antes de conhecer o quarto de milha, os Três Tambores, é natural que você fique um pouco reticente, né? É uma modalidade diferente, são pessoas diferentes, você não entende, você não conhece a raça. Então, e você já tem um modus operandi ali no seu dia a dia do polo, do clube, do ambiente. Mas em algum momento a gente quebrou essa barreira e fomos lá conhecer o tal do quarto de milha e o tal do tambor. Aonde você foi? Eu acho que assim, acho que foi um divisor de águas eu ter ido a primeira vez no Grand Prix do Aras Rafaela. Você já foi direto na meca dos Três Tambores. Eu já fui no maior lugar de prova, no maior evento equestre do país, né? Então, e talvez um dos maiores do mundo, né? A gente costuma dizer que o Grand Prix do Aras Rafaela, ele possivelmente, em número de animais e participantes, ele é próximo de um evento da BQM que reúne várias outras modalidades juntas. É, né? Um complexo maravilhoso, né? Maravilhoso. Agora me conta de que ano foi isso, você lembra mais ou menos? Isso foi mais ou menos uns 5 anos atrás. Uns 5 anos atrás. Qual foi a sua visão? Se eu não sabia nada de tambor, de quarto de milha, nada. Sabia que existia raça, não tinha nenhuma afinidade, tinha? Nenhuma afinidade. Assim, a minha maior afinidade é que quando a família da minha mãe é de Barretos, né? Minha mãe é nascida em Barretos, meu avô Junqueira, tinha as fazendas na região, Barretos, Colina, Jaborandi, Sim. Rio Preto e tal. Então eu convivi muito na região, tinha alguns amigos e tinha alguns primos que mexiam com quarto de milha que eram da fazenda vizinha, né? Que era uma fazenda que era antigamente da família tal, e foi dividida e ficou para eles. Então eu ia muito lá e adorava, achava super legal a dinâmica. Sempre Laço que eles faziam? Eles faziam, na época, laço, timpene e outros. E eu sempre gostei muito dessa dinâmica do estilo western, nessa coisa do cowboy, da sela, das linhagens. Sempre fui apaixonado pelo cavalo quarto de milha, pela conformação do cavalo quarto de milha. Ele é muito bonito, né? Para mim, se você pegar o cavalo mais bonito, a conformação para mim perfeita é o quarto de milha de corrida. Que tem uma linhagem do puro sangue, porém musculatura completamente diferente. Esse é o cavalo mais bonito. Mas quando você chegou lá e viu aquilo tudo acontecendo, aquele movimento, pra quem nunca foi no Grand Prix do Aras Rafaela tem que ir, porque é um evento maravilhoso. O que foi a sua imagem da raça, do esporte, de tudo mais que você viu ali? Rafa, eu lembro exatamente o momento que eu tava descendo a escadinha assim pra chegar no que eles chamam lá da calçada da fama ali, Sim. que é bem a entrada, né, o receptivo ali da arena deles. E eu tendo aquele impacto, assim, só de chegar no estacionamento, aquela quantidade de carro, aquela coisa. E entrei na arena, nossa, e eu peguei um dia, Rafa, que foi um dia muito feliz para eu, uma combinação muito boa para que eu, de fato, gostasse como eu gostei. Era um sábado, tava super prestigiado, a arquibancada lotada, tava tendo uma final de potro. Então tem toda aquela efervescência da arquibancada, torcida, enfim, nego gritando e não sei o quê. Tinha leilão no dia, ou seja, tinha cavalo à disposição, tinha um monte de loja, tinha aquela dinâmica de trailers, caminhões e aquela coisa muito legal. E uma coisa que sempre me chamou muita atenção, uma ligação muito grande com o cavalo. Né? Às vezes a gente no polo, a gente se enxerga tendo uma relação muito grande com o esporte. Tem vários personagens do polo que também tem uma ligação muito grande com o cavalo, tal, criadores e tal. Mas você vê que, majoritariamente no ambiente do quarto de milha, você tem mais pessoas ligadas ao cavalo do que ao esporte especificamente. Eu só
pratica um esporte, determinado esporte do quarto de milha, mas não tem tanto vínculo com o cavalo, não cria, não faz... No quarto de milha não, você vê que a maioria, na verdade, são pessoas ligadas ao cavalo. Então isso foi muito legal. Eu senti isso na pele ali na hora. Então isso chamou muita atenção. E aí nesse primeiro dia já se apaixonou? Esse primeiro dia, Rafa, aconteceu uma coisa que me ajudou também a estar mais próximo do quarto de milha. Quando eu ainda, como eu disse, um pouco reticente, cheguei lá e tive todo aquele impacto positivo. Fui lá e me aproximei da minha esposa e falei, olha, você quer estar no quarto de milha mesmo? Por que a gente não aproveita a oportunidade e compra hoje um animal? Tem um leilão. Uhum. E aí, Rafa, se era Dash Tafame, se era Elshade Zorreiro, se era não sei o que, eu não tinha ideia, eu não sabia. Eu escutei falar lá que o tal do Elshade era muito bom. Uhum. Eu escutei falar que o tal do não sei o que era muito bom. E Mas quem te assessorou nessa chegada lá, nessa questão de... Nessa oportunidade, na verdade, toda a assessoria que a gente teve no início do quarto de milha foi através da treinadora a Bruna Tedesco. Bruna Tedesco. Quero convidá-la para vir aqui também. Eu já levo meu convite para Bruna. Legal, a Bruna. Uma história fantástica também. Sensacional, super guerreira e competente, honesta, e foi muito boa pra gente. Acho que a gente teve passamos bons momentos com ela, tanto pelo alto astral, pelo companheirismo, mas por fazer as coisas de forma correta, que acabaram fazendo o melhor tipo de introdução ali pra gente no esporte. Mas chegamos lá, me aproximei da minha mulher, falei, olha, vamos escolher um animal. E aí, vai lá, olha um, olha outro, tal, e acabou que a gente parou na tal da baia ali da Hillary, que é a nossa égua principal. Uhum. A tão famosa Hillary. Tão famosa Hillary. E tinha 2 animais, né? A mesma mãe com 2 pais diferentes, a Hillary e uma outra. E as duas, até hoje, a outra, inclusive, de um amigo nosso lá do Mato Grosso, o Jander, uma super égua também, super show, filha do Elshade Zorreiro. E quando você não monta nos animais, quando você tem um animal, um potro, você tem que escolher algum determinado filtro, conformação, temperamento, papel, né, que é a linhagem. Você vai tentar arrumar um algoritmo ali para você tomar uma decisão. E, particularmente, como eu disse, a outra égua é muito boa, fenômeno também, mas eu particularmente tive um carinho maior ali na hora com a Hillary. Só que todo mundo falou o seguinte, independente qual vai ser boa, qual não vai ser boa, aquela é o Elshade Zorreiro. Vocês têm que ir no Elshade. Uhum. Aí eu falei, puxa, mas... Ela é filha direta do Elshade? Não, é a outra. Porque era um lote duplo. Ah, tá. Era um lote duplo, tinha uma Elshade e ela é filha de um cavalo de propriedade do Aras Rafaela, que é o Royal Dash Tolkar. Royal Dash Tolkar. E o Royal Dash Tolkar é um super cavalo e tal, mas o Elshade é o Elshade, a lenda branca. A lenda branca, um divisor de águas, é o Elshade. O maior garanhão em pontuação de filhos da história do esporte, da BQM, né, não é nem do esporte. Mas... E aí entrou a égua no palco, todo mundo, não, vai na Elshade, vai na Elshade, vai na Elshade. Aí eu fui e tal, mas foi... o Elshade é um animal valorizado, né? Foram para números acima do que eu imaginava que fazia sentido para um cara que não tem ideia do que estava fazendo naquele momento. E aí eu falei, não, obrigado, chega. E aí surgiu a oportunidade ali, não, vai vender o outro lote também, porque às vezes é lote duplo, às vezes vende 2, às vezes vende só um. Não, vai vender 2, tá bom. E aí começa a dar, compra uma égua. Porque a gente foi até um certo ponto, não deu certo, ficamos com a Hillary. Só que quando a gente comprou a Hillary, Rafa, a gente tinha um animal de 1 ano e 7 meses. Fizemos uma inscrição na BQM, faz o cadastro e tal, legal. Demos o primeiro passo. Mas a gente não tinha um animal para montar. Então a gente foi convivendo lá no ambiente da Bruna, ia lá ver a nossa potrinha, que estava solta lá, estava crescendo, mas não tinha um animal. E depois a gente foi lá, comprou alguns animais de prova e começamos ali o dia a dia. Então essa introdução com ela foi muito legal. Depois disso, o próximo passo foi entender que em algum momento, apesar do excelente da recepção, do momento que a gente viveu com a Bruna, a gente queria ter uma estrutura dentro de casa. A Bruna muito já organizada com o esquema do CT dela, o seu treinamento e tal. A gente começou o nosso mundo dentro de casa. E foi desse mundo, Rafa, que surgiu toda a questão do Aras. No começo era só uma conveniência de você ter os animais dentro da sua casa. Na época veio trabalhar com a gente o Jean, e a gente tinha ali o conforto de ter aquilo dentro de casa. A partir daquilo, veio a cria, veio
a marca. Aí vem a marca Aras Nossa Senhora das Graças. Aras Nossa Senhora das Graças. Que tá aqui em Indaiatuba. Que tá aqui em Indaiatuba, aqui em São Paulo, né? Dentro do Elvéssia. Dentro do Elvéssia. Então, na verdade, é um reduto do quarto de milha dentro do mundo do polo ali dentro. Então, dentro do maior polo do polo, né? Depois maior centro do polo. Centro do polo do Brasil, tem quarto de milha, tem um Aras lá dentro de quarto de milha de 3 tambores. Tem um Aras lá dentro de quarto de milha de 3 tambores. Tem uma criação de quarto de milha de 3 tambores. E você, de cara, logo depois, junto com a sua esposa, começou a competir também? Num primeiro momento, a gente fez muito pra ela, muito pelo apetite dela, né? E ela se apaixonou pelo esporte? Ela gostou muito. O que acontece, como acontece com outras mulheres, a gente teve 2 filhos seguidos, né? Então, pra mulher, a gente brinca que é quase parecido com uma dor de cabeça pra homem, né? Mas na verdade, pra mulher, ela é muito mais desafiador, né? Um homem com dor de cabeça... como é que é? Uma mulher não sabe o que um homem passa com dor de cabeça. É quase que ela sendo do parto. Exatamente. Mas brincadeiras à parte, você descobrir que você tá grávida, esperar a gestação, ter o filho, dar de mamar, logo depois, descobrir que tá grávida, esperar a gestação, não sei o quê. Então você tira, e depois além da amamentação, quando você faz a cesárea, você tem uma cirurgia, você tem que se recuperar disso. E, como qualquer jogador de futebol, de qualquer esporte que se machuca, fica um tempo parado, você tem um momento de recuperação física, de fôlego, você mudou muito o seu corpo, a dinâmica do seu corpo. Então, ela ficou um tempo muito longo fora. Agora, os nossos filhos estão começando a ficar um pouco mais independentes, ainda são pequenininhos. E aí agora ela tá começando a tirar a cabeça para fora d'água e falar, não, agora eu posso voltar a fazer determinados esportes, inclusive o cavalo. E aí, nesse meio tempo, você entrou pro tambor, então, para competir? Nesse meio tempo, eu gostei muito do esporte, comecei a fazer, fui dando passos, né? Começando nas principiantes, tal, fui evoluindo. E a nossa tropa também foi evoluindo, o meu entendimento pelo esporte... a forma de montar, uma coisa que é muito interessante, né, Rafa? Porque a sela é diferente, a rédea é diferente, o jeito de pegar na rédea é diferente, o equilíbrio é diferente, onde você tem que sentar, onde você tem que sair da sela. Então, Você trouxe algum vício do polo que te atrapalhou em cima da sela do 3 tambores? Olha, eu acho que o principal ponto, assim, ponto de destaque se olhar de fora, é que o polo você vai acabar estribando muito mais curto. Você fica mais curto. E nas modalidades western, né, nas modalidades do quarto de milha, você vai ter um estribo um pouco mais, você vai ficar um pouco mais apoiado, um pouco mais com a perna um pouco mais reta. E aí você tem os caras que tem a perna muito reta e o cara que é um pouco mais... Aí é cada um, né? Cada um. Mas de cara, pra mim, eu já tive que encontrar um equilíbrio não com a perna muito reta, mas um pouco mais baixo do que eu uso no polo. Depois... Você sentiu muito isso? No começo eu senti. No começo eu demorei um certo tempo pra de fato pegar o jeito, assim. E você fala assim, eu sou um cara que considero ter um equilíbrio de bom pra cima, no polo. Eu consigo dominar diferentes tipos de animais e tal. E aí, de repente, até porque no polo você tem um jogo de corpo muito grande, né? Isso. E você pode ter animais um pouco mais firmes de frente, um pouco mais... Você tem... todo tipo de personalidade ali no que você tá montando, ainda mais quando você vai montar em 8 animais pro jogo. Exatamente, o que eu tava pensando agora. 8 animais no jogo, você pega temperamentos diferentes, cavalo diferente, tudo, né? Exatamente. Então, de repente, você sai de um negócio que você domina completamente, numa velocidade alta, e de repente você vai para um esporte que você fica meio... será que eu vou acelerar? E será que eu vou conseguir fazer a curva? Então você meio que começa tudo de novo. Mas a hora que você encaixa, você traz toda essa bagagem da equitação do polo, né? Para um novo esporte. E as coisas foram evoluindo, e a gente teve bons resultados, sempre, né, agradecendo muito a oportunidade de ter animais como a gente teve, a sorte que a gente teve, por exemplo, a Hillary e outros, Jeep e etc. E a gente foi evoluindo e tivemos bons resultados em provas importantes, tanto as ABQMs, Nacional, Copa dos Campeões, Congresso, Grand Prix da Rafaela. E ganhou. Acabou culminando no Awards. Que legal. O Awards foi uma coisa... acho que assim, os grandes expoentes do Awards é a Luíse e a Carol Ruggolo, super competidoras e de fato
referências aí no Três Tambores. E na época, eu lembro que a Carol vinha muito bem, mas ela tinha machucado. Ela machucou, a Carol acho que machucou no Nacional, no Congresso, alguma coisa assim. Algum evento da BQM, eu lembro que ela tava lá com o joelho, que ela demorou para recuperar. Aliás, quero mandar um abraço especial aqui pra família Ruglo, Dirley, Rose, eles, Luiz e Carol. Tem um carinho, um apreço muito grande por todos eles, a família inteira. Boa, também, grandes amigos, um abração em todos aí, no Felipe também. É isso que eu ia falar, e a família não para só nos Ruglo, né? Vem Felipe, vem todo mundo atrás. Todo mundo, exatamente. É muito bacana. O Felipe, a gente brinca que ele só não é Ruglo, né? Mas ele é da família igual. Já deve estar no nome, daqui a pouco passa pro nome do Dirley. Mas nessa, a Luíse vinha muito forte, mas na época eu ainda tinha uma vantagem, né? Eu corria amador masculino, e eu ainda tinha light na época. Então eu tinha 3 oportunidades, né? E aí eu fui correndo vários animais. Foi uma época que a gente tinha 4, 5, 6 animais competitivos. E aí eu ia alternando, correndo prova. Foi um pouco intenso na parte de envolvimento, né? Porque você começa em várias provas. Prova numa cidade, prova na outra, prova isso. Mas as coisas foram acontecendo. E aí um dia a Luíse me chamou e falou o seguinte: Cadu, você viu como é que tá a sua pontuação? Eu falei, não, porque eu realmente não tinha a dinâmica de entrar lá no sistema, olhar como é que tá umas coisas, como é que tá o acúmulo de pontos. Eu sabia que eu tive uma prova ali que eu ganhei, uma outra ali, um não sei o que aqui. Mas eu falei, não. Aí eu fui ver lá, eu tinha uma pontuação, acho que eu tava em terceiro, em segundo, não sei, acho que eu já tava em segundo. E ela falou, você vai me alcançar. E eu falei assim, nossa, pra mim é inimaginável eu pensar que eu vou alcançar a Luíse, né? Uhum. Mas acho que também por conta desse benefício de eu estar correndo mais categorias habilitadas a pontuar, eu acabei indo degrau a degrau, degrau a degrau. E chegou no momento, Rafa, que eu estava muito próximo dela. E aí, o que aconteceu? Eu corri uma prova, me lembro especificamente que a Luíse não foi a melhor prova dela, especificamente naquela, né? É raro acontecer, porque normalmente elas acertam majoritariamente quase todas as provas. Mas naquela prova ela não tinha ido tão bem, e eu tinha ido bem, só que eu não consigo calcular o ponto antes, porque as provas ela acaba, fechou a prova, o organizador tem 15 dias para protocolar isso na BQM. E aí quando ele vai protocolar, ele vai dizer o seguinte: tinham 30 caras na categoria, 100 caras na categoria. Se você tiver algum tipo de inadimplência, se você tiver algum tipo de... se você tiver algum animal que teve SAT por qualquer tipo de desclassificação, aí você vai tirando o grupo de pessoas para poder... Porque você tem uma tabelinha para pontuar. Se tem X na categoria, o primeiro pontua tanto, o segundo tanto, e assim por diante, conforme vai diminuindo. Então eu fiz uma conta meio de padeiro ali, usando ali o celular, um pouco do que pode acontecer, imaginando, tirei ali X%, cheguei numa conta que ou eu estava empatado, ou eu estava 2, 3 pontos na frente dela. Só que eu não sabia, eu só ia saber daqui 15 dias. Só que nessa época, faltavam 3 semanas para virar o calendário hípico. A gente já estava no final de junho para julho. Uhum. E normalmente, na minha vida competitiva do tambor, eu dificilmente corri semanas seguidas. Eu corri uma semana, pulava uma, corria outra, até mesmo pelos cavalos, tal, pela dinâmica da equipe também, ficar o tempo todo fora de casa. Mas aí eu falei o seguinte, não, nessa oportunidade eu vou ter que ir numa seguida. Porque a prova acabava, acho que na segunda-feira já era dia 1º de julho. Sabe? Uhum. Que é o dia que fecha o ano hípico. Já fechou o ano hípico. Se a prova começar, se o dia 1º for sábado, só vale até sexta. Se o dia 1º for domingo, só vale até sábado. Uhum. Então, era a minha única oportunidade. E possivelmente, se eu tivesse atrás, eu estaria entregando o troféu para ela. Então eu falei, tem que correr, tem que correr, tem que correr, tem que correr. E até eu lembro que foi batizado de a filha de um super primo meu irmão. E aí eu liguei para ele e falei, olha, você me permite? Você me autoriza? Ele falou, vai lá. Mas ele falou com uma condição. Vê se ganha isso daí, pelo menos, né? Já que você não foi no batizado da minha filha. E aí eu peguei e fui. Foi uma das melhores provas que a gente fez, né? Foi o melhor tempo que eu fiz na Hillary na minha carreira com ela. Quanto foi? 16.600, né? E foi assim, uma prova super, super boa, fluiu tudo bem, a tropa andou bem.
E acabou a gente tendo esse privilégio Que bacana. de ter esse reconhecimento. Pra gente foi muito legal, assim, esse reconhecimento. A gente ficou muito honrado, assim, de você entrar num esporte novo, numa associação tão grande, organizada e alcançar um objetivo como esse, pra gente foi muito prestigiante, né? Que bacana. E você vai conseguir conciliar as duas modalidades, o polo e o tambor? Vai seguir nas duas ou não? Pergunta difícil. Pergunta difícil porque você vai jogar um torneio, são mais ou menos 3 semanas. Você vai ter a classificatória, se você for classificando, você vai para as finais e eventualmente o que acontece muito é que se você vai para a final, normalmente a final é na semana seguinte. Você foi jogando as classificatórias, tal, chegou na semi. Ganhou? Está na final? É na semana que vem a final. Uhum. Então, às vezes, você pega 3, 4 semanas de um torneio. Só que no meio dessas 3, 4 semanas tem um nacional. Uhum. Tem um Grand Prix da Horas Rafaela. Então, é desafiador. Se eu conseguir performar melhor no tambor, porque, de fato, eu estava tirando o pé um pouco do polo. Entendi. Agora que eu tenho vontade de estar mais próximo do polo, eu naturalmente vou ter que dividir o tempo. Quando você divide o tempo, você faz mais por prazer. Você não vai conseguir ter o resultado que você exatamente gostaria, mas é uma forma também de você estar próximo dos 2 esportes que você gosta, né? E a gente tava almoçando junto agora há pouco, vou fazer uma fofoca pra vocês que ele não iria falar aqui. Mas a gente tava almoçando agora há pouco e eu tô sabendo que você andou até rodando umas cordas também de laço, né? Bicho. Essa foi... Até mandar um abraço pro meu amigo Gui Narras. Gui Narras. O Gui Narras é um amigo aqui de São Paulo que tem uma fazenda ali em Capão Bonito. Uhum. Gosta de laço, é um apaixonado, se dedica, né? Montou uma estrutura lá na casa dele. Sou muito amigo da família dele, do irmão dele, né? E tivemos alguns convites para estar na fazenda deles, para visitar. E como eu disse, quem gosta de cavalo, gosta de cavalo. É isso que eu queria chegar. Qualquer lugar você... Muitas vezes eu fui lá porque o irmão dele é da minha geração de idade, né? E amigo, a mulher do irmão dele é muito amiga da minha esposa e tal. Mas assim, acordava de manhã e o Gui já ia pra pista. Passava lá o dia inteiro na pista, lá, perdi o almoço. Mas aí o Gui me ensinou um pouco, me explicou um pouco como funciona. E eu tentei laçar em 2 oportunidades. Acho que... E aí começa tudo aquilo de novo, né? Quando você sai do seu ambiente e vai para um ambiente novo, você percebe como você não entende nada do ambiente novo, né? Então, aquele velho ditado interior, galo no terreiro dos outros é pintinho. Né? Então, mas assim, de certa forma, o equilíbrio no cavalo me ajudou. Então, algumas vezes eu acertei, não consegui serrar. Algumas vezes eu acertei, serrei, mas esqueci de enrolar. Aí depois serrei, enrolei, mas esqueci de puxar. Então você vai galgando passo a passo, mas teve algum momento ali, na segunda vez, né? Na segunda vez que eu tive a oportunidade, que em câmera lenta praticamente, né? E você acha que você tá... Você acha que tá 1000 por hora, Você tá dominando o negócio, aí quando você vai ver, você tá filmando de fora, o cavalo tá assim, né? Galopando, mas conseguir desenvolver a técnica, né? Tentar levar a corda aqui na nuca, jogar, serrar, colocar. Isso daí já deve ter demorado uns 4 minutos, né? E aí abrir para dar a condição do peseiro, né? Mas eu até fiquei com medo de chegar muito próximo do laço, porque aquilo ali é um vício, é uma coisa de louco, né? Imagine arrumar mais um esporte de... Já pensou? Vai ser desafiador também. E como é que fica a criação? Você já pensa em aumentar? Como é que tá a história da criação do Aras Nossa Senhora das Graças? Legal. Isso é um ponto legal, importante pra gente. Com o desenvolver da história, da competição, a gente acabou aparecendo éguas competitivas dentro de casa, com linhagens competitivas, né? Importantes linhagens, bons acasalamentos. E aí eu comecei a criar a partir delas. Uhum. Usando os principais cavalos hoje que a gente tem à disposição, tanto os nacionais quanto os importados. Sim. Só que assim, Rafa, eu pensei que eu não quero ter um esquema grande, eu quero ter um esquema mais pontual, assim. Então eu quero criar com poucas éguas, tirar ali ao redor de até 10 animais por ano, né? Uhum. Na grande maioria dos casos até um pouco menos. Fazer uma coisa bem mais pontual, selecionando bem os acasalamentos que eu quero fazer, e uma parte deles eu tenho me organizado para montar, né? E uma parte deles levar a mercado.
né? E eu gostaria sempre de levar ao mercado, transformando aquilo ali num produto bem apresentado, com uma boa comunicação de marketing, e se aproximando sempre desses amigos que o Quarto de Milha me deu, grandes amigos, grandes aprendizados, assim, realmente um ambiente que sou muito feliz, né, junto com essa turma. Mas tive a oportunidade ano passado, por exemplo, de levar um animal, uma égua de pista super importante no leilão do Rafa Marques, lá do Três Pinheiros. Sim. Super leilão, dos mais importantes do Fantástico. ano. Até fiquei muito feliz e honrado com o convite que ele me fez, né? Porque quando você tem o seu nome, a sua marca, os seus cavalos, junto com as melhores organizações, tal, isso é um prestígio muito grande pra gente. E esse ano a gente teve uma oportunidade que foi especial, que foi o primeiro animal com a sigla HNSG, né, Aras Nossa Senhora das Graças, sendo levado a mercado, porque em outras oportunidades eu levei animais que eu tinha comprado, que eu tinha, de algum momento, eu adquiri para depois vender. E foi no Grand Prix do Aras Rafaela. A gente vendeu uma outra agora, uma desta fêmea, numa égua que é cria, inclusive, lá do Aras Rafaela. Uhum. E vão ter outras oportunidades. Agora a gente vai participar do leilão do Ricardinho Miante, tem outros amigos lá, o pessoal de Javaré lá, o Bob Tivita, a Mariana Gilbrão, o Sidney e o Filipinho Belinato lá com o Felistar. Talvez participar do Rockstar Buckle, talvez participar de outras oportunidades no fim do ano, talvez participar de novo do Rafa. E sempre tenho em mente que eu não vou ser o cara de volume. Eu vou ser o cara que gostaria de agregar com um produto bem apresentado, com um produto com bom acasalamento, com uma boa comunicação para apresentar ele ao mercado. Então é mais ou menos como eu tenho conduzido as coisas, com um pouco menores, assim, não ampliar. Foco. Foco. Acho que cada um tem a sua dinâmica, né? O que dá certo para mim não dá certo para outros, o que dá certo para outros não dá certo para mim, mas a gente vê grandes criadores fazendo um trabalho melhor às vezes que o seu e com bons animais e criando no mesmo nível que o seu, só que no tamanho. Mas a gente tem que ter o pé no chão de entender o que funciona para cada um. E dentro de casa acho que funciona um negócio mais pontual, mais restrito, assim. Perfeito. Cara, quero te agradecer muito. Quero ir no jogo, hein? Vamos, tá convidado. Mas pode torcer igual no futebol, xingar o juiz, o goleiro? Não, pode, né? Pode. Mas vamos assistir um jogo e quero te desejar sucesso aí nos jogos de polo ou nos Três Tambores. Qualquer um dos dois a gente vai se encontrar já aí. Boa, tá super convidado, vai ser um prazer. Eu acho que trazer essa sua experiência também para esse nosso mundo, a gente de repente conhecer o pessoal de lá vai ser muito legal. Agradeço pelo convite, agradeço o Thiago pelo convite. E vamos que vamos. Sempre que quiser, as portas estão abertas para você aqui. Boa, e parabéns pelo programa. Valeu, obrigado. Um abraço. Esse foi mais um Agro 360 para você, conversando com o Cadu Camargo, proprietário do Aras Nossa Senhora das Graças. Semana que vem, estamos de volta com mais um Agro 360 para você.